É isso, então começamos a gravar e a gente vai falar aqui brevemente da questão da fragmentação dos saberes e a complexidade. Num vídeo anterior, né, destinado aqui à disciplina de filosofia da educação, a gente tinha comentado sobre a questão do positivismo e da fragmentação dos saberes, né? Vocês já sabem, todos já sabemos, que o século XIX é um século bem decisivo para o que veio depois, né? É o século que vai surgir várias áreas do conhecimento, como a sociologia, a psicologia, vão surgir várias ciências com as quais nós lidamos hoje. E que antes elas faziam parte de um saber que era o saber filosófico. Né? Século XIX, o saber filosófico fica como que um saber entre outros saberes, e não o saber que comportaria todas as áreas. Né? E nesse sentido, o que a gente sente e percebe, tanto do ponto de vista do conhecimento, como do ponto de vista social, né, é uma fragmentação dos saberes. E o século XX enfrenta certas situações em que se percebe que essa fragmentação, embora ela traga alguns aspectos que pareçam que são muito relevantes, como a necessidade de especialização para determinadas práticas, determinados serviços, trouxeram, né, essa fragmentação trouxe muito mais prejuízos do que vantagens. E aí, como a gente tinha falado desse contexto a partir do positivismo, que é exatamente essa tendência de entender que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento que se organiza a partir dos critérios da ciência, sobretudo ali no século XIX, da ciência da física, que seria a primeira ciência a se organizar independentemente da filosofia, né? Nós estamos aqui contando com a matemática, que é muito mais antiga. Então, esses conhecimentos, né, fragmentados, eles, que nós percebemos a partir desse movimento que nós chamamos de positivismo, eles de um contexto de prejuízo, sobretudo na educação, né? E aí na educação, como é que a gente percebe isso? Na educação escolar, né? A gente percebe isso na atomização das disciplinas, né? Cada professor no seu quadrado, cada saber no seu quadrado, cada no mundo universitário, onde se formam, né, os profissionais e também os professores, cada pessoa pesquisa só sua área, e às vezes dentro da sua área tem dificuldade de conversar com outros colegas que discutem problemas específicos, e tudo isso sem levar em consideração a vida e o mundo em que nós vivemos, porque a gente enfrenta os problemas no nosso dia a dia, problemas que são complexos, né? Um problema nunca é só um problema econômico, ou só um problema psicológico, ou só um problema filosófico de sentido de vida, ou um problema biológico de saúde, né? Um problema que a gente enfrenta é sempre um problema global, né? Quem não está bem afetivamente, começa a se dar mal economicamente, adoece, enfim. No nosso dia a dia, a gente enfrenta os problemas de forma complexa. Mas dentro desse movimento que a gente chamou de positivista, que é conhecido como positivista, que fragmentou os saberes, e esses saberes se organizam procurando imitar ou aderir metodologicamente a um ideal quase que físico, né, cientificista do conhecimento, ele nos ensina e nos coloca diante dos problemas como se eles tivessem que ser lidados parcelados. Então, tem o psicólogo para cuidar da questão mental, a questão biológica, o médico, a questão econômica, a gente recorre aos bancos, aos consultores, enfim, a gente vai lidando as situações parceladamente, quando na verdade é um problema só. Às vezes a pessoa está doente biologicamente, porque ele está com um problema afetivo que ele não supera, e às vezes tudo isso estourou porque ele entrou numa crise econômica, ou numa crise psicológica, ou numa crise existencial, filosófica, enfim. Então as coisas elas estão juntas.
mas são tratadas de formas separadas. Isso não pode dar certo, não é? Tratar uma parte separada do todo, quando na verdade é o todo. Então, nesse sentido, é que ficou um vácuo, né, na minha fala anterior do vídeo lá que eu postei para compartilhar, né, com os alunos de filosofia da educação. Ficou um vácuo no sentido de como é que se lida com essa questão da fragmentação. E uma proposta muito interessante, né, é do francês Edgar Morin, que trabalha exatamente uma concepção de conhecimento como superação dessa fragmentação. E ele chama isso de teoria da complexidade. Exatamente essa ideia de complexidade vem da visão da realidade, que, em geral, essa visão positivista simplifica, né? O homem é parte da natureza ou é separado da natureza? A sociedade de um lado, a natureza do outro. O homem de um lado, o mundo do outro, né? E aí os saberes da natureza e os saberes humanos. E quando, na verdade, tudo faz parte de uma teia de relações que não só apenas estão interligados, como é interretroativo, porque a realidade de um reflete sobre a realidade dos outros e implica a outra realidade, né? Então, quando ele fala, por exemplo, do ser humano, ele chama de unidual, porque antes ou era uno ou era dual. Então, mas na verdade, as duas dimensões estão juntas. Então, essa é uma perspectiva interessante que lida, né, com esse problema que é a fragmentação dos saberes. E, lidando com essa fragmentação dos saberes, com essa visão positivista da ciência e do conhecimento, que nós ainda temos resquícios fortes, né, na academia, né? Só ver aqui, por exemplo, no curso que a gente trabalha, né? Filosofia da educação, é turma de teatro e de filosofia. O pessoal da teatro e filosofia sabe as brigas que existem, as dificuldades de diálogo. E são duas áreas de humanidades muito próximas, né? Sempre foram muito próximas, e é difícil. Você imagina outras áreas. A gente tem essa dificuldade exatamente porque a gente é formado assim, né? Cada um no seu quadrado, a gente tem dificuldade de deixar que os outros invadam a que seria a nossa área e deixar que as pessoas venham para a nossa área e, enfim, e faça esse diálogo. Então, esse é o problema. E na disciplina de Filosofia da Educação, a gente propôs pensar a educação para o nosso século a partir do texto do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Só lembrando que esse texto foi promovido pela Unesco, né? Na década de 90, a Unesco promoveu algumas pesquisas, estudos, e dentre esses estudos, né, um dos estudos que foi solicitado foi esse do Edgar Morin, que saiu nesse livrinho que nós estudamos, que os alunos de Filosofia da Educação aqui, tanto de teatro como de filosofia, já leram. Bom, pelo menos eu acredito que já leram, eu tenho essa visão confiante. E é exatamente essa perspectiva. Qual seria, na década de 90, pensar a educação do nosso século, que estamos vivendo agora, o século XXI? Então, foi promovido esse estudo do Edgar Morin, 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Foi promovido, por exemplo, outro que é famoso, né, que fala das 10 competências, né, também promovido nesse momento de pensar a educação do século XXI, que é do Philippe Perrenoud, que é um suíço. E tem outros, né? A gente já fizemos uma reformulação, estamos fazendo a reformulação a partir da nossa nova base comum curricular, que tem reflexo exatamente nessas mudanças que foram pensadas, que foram promovidas por esses organismos internacionais, que tentavam pensar uma educação que não fosse apenas de memória, que superasse a fragmentação dos saberes, e, no caso, prevaleceu essa pedagogia das competências, né? E aqui entra um outro problema, que é central, que é importante aqui enfatizar. Quando fala da superação da fragmentação dos saberes, e se propõe, por exemplo, uma educação por competências, ou no caso aqui específico, que a gente está falando do Edgar Morin, né, da teoria da complexidade, de uma educação para o futuro a partir de problemas centrais, como ele fala, né, ou fundamentais, que seriam os 7 saberes, a gente entra numa seara que hoje em dia é chamada hora de multidisciplinar, hora de interdisciplinar e hora de transdisciplinar. Qual seria a diferença, né, dessas 3 terminologias? Bom, isso vai depender muito do livro e do autor que você vai estar trabalhando, né, que a gente vai estar trabalhando.
O único critério que eu poderia dar para pensar, né, a diferença é o critério da integração das disciplinas. Então, nós vivemos, né, no nosso modelo educacional atual, num paradigma de disciplinas. Português, matemática, geografia, história, sociologia, filosofia, artes. Quando você fala integração dessas disciplinas, você pode ter uma integração menor ou maior. Quando essa integração é mínima, em que cada área ela colabora com as outras, cada saber colabora com os outros, mas não se confundem os métodos, por exemplo, a gente está numa dimensão que a gente poderia chamar de multidisciplinar. Na área da saúde, né, dos profissionais da saúde, é muito comum eles formarem equipes multidisciplinares. É muito comum para resolver determinados problemas que só o médico não resolve, só o enfermeiro não resolve, só o dentista não resolve, enfim, o psicólogo não resolve. Então, às vezes, tem um problema que tem que juntar os vários saberes e fazer um trabalho colaborativo, né? Só que aí eles chamam de equipe multidisciplinar, porque o enfermeiro continua trabalhando como enfermeiro, o psicólogo continua como psicólogo, mas estão interagindo com um projeto comum. Eles têm um projeto comum em que eles atuam juntos. No caso do interdisciplinar, essa integração das disciplinas, ela já é maior. Ainda existem as disciplinas, só que elas agem de tal modo, com um método, não só colaboram no projeto, mas começam a pensar um método comum de trabalho, né, de ação nesse projeto. Então, as disciplinas, elas existem ainda, é fácil perceber, sei lá, os profissionais, os pesquisadores de cada uma dessas disciplinas, porém as fronteiras, elas são um pouco borradas, não dá para perceber direito onde é uma disciplina e onde é o limite a entrada da outra, né? O limite de uma e o início da outra. Está meio borrado, você pode estar dentro da disciplina achando que está na outra, né? Essas fronteiras, elas estão borradas. Então, quando há esse tipo de integração maior das disciplinas, a gente pode denominar isso de interdisciplinaridade. E a transdisciplinaridade seria uma integração de tal forma que já não existiriam essas fronteiras entre as disciplinas, né? É como se existisse uma pesquisa, é uma pesquisa ou é uma atuação de profissionais que, embora vindo de disciplinas diferentes, porque nossa formação não existe esses cursos transdisciplinares, né? Embora vindo de áreas diferentes, eles atuam com determinados métodos e objetos em que não há uma distinção específica da atuação de cada um. Porque se na interdisciplinaridade borra-se um pouco a fronteira, mas essa fronteira existe, dá para perceber direitinho os lados, digamos assim, no contexto da transdisciplinaridade, não. Eles estão totalmente integrados. Se fala de aspectos psicológicos, filosóficos, artísticos, mas se fala a partir de uma única realidade. O pesquisador, ele atua, os pesquisadores, né, os atuantes do projeto, eles atuam com um método e com objetos comuns. Nos livros que eu vejo os termos, vocês devem ter observado também, em alguns momentos se fala de transdisciplinaridade como se fosse interdisciplinaridade. Em outros se fala de interdisciplinaridade como se fosse transdisciplinaridade. Qual é o problema disso? Nenhum. É só perceber, né? Não existe uma regra de denominação, né? Não existe o Vaticano das terminologias educacionais que vai dizer, né, que isso é interdisciplinaridade, isso é transdisciplinaridade rigorosamente. Em alguns livros, né, que inclusive eu utilizo, quando se fala de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, eles colocam juntos, com uma barrazinha para dizer que eles estão entendendo no mesmo sentido, tá? Então, basicamente é isso. A proposta do Morin de superação da fragmentação, no meu ponto de vista, ela poderia ser chamada, dentro desses critérios que eu coloquei aqui, de transdisciplinar. E é transdisciplinar exatamente porque a base, né, colocada pelo Morin é exatamente a de ver a realidade, entender a realidade
não de forma simplificada, separada, parcial, mas de uma forma complexa. De maneira que se fala da parte, se fala do todo, e o todo está nas partes. Enfim, há uma inter-relação entre todas as coisas, né? Quando se pensa as coisas separadas, não se entende elas de maneira pertinente. E aí, ele, né, assim como o Perrenot vai falar lá dos 10 saberes, o Morin fala das 10 competências, o Morin fala dos 7 saberes, que eu elenquei aqui, né? No caso específico aqui da gente, nós estamos trabalhando o primeiro saber, que é o erro e a ilusão, e aqui a gente também chama atenção para os princípios do conhecimento pertinente, que no nosso ponto de vista é uma boa síntese da ideia de teoria da complexidade, né? Sobre essa questão do erro e da ilusão, o que é que nós temos que destacar, né? Em geral, nas escolas, né, na nossa formação, se ensina ciência, saberes, né? Se transmite conhecimentos. E esses conhecimentos se afirmam como certos, porque eles são do âmbito científico. Mas não se ensina o erro e a ilusão, né? Do ponto de vista do Morin, o erro e a ilusão é um problema fundamental, que é transversal, ou seja, ele atravessa todas as áreas do conhecimento. Porque quem constrói o conhecimento, o ser humano, que somos nós, estamos a todo tempo sujeitos a isso, né? E como nós estamos sujeitos a isso, não é fácil perceber. Porque quando nós erramos, geralmente nós, se estamos numa dimensão de ilusão, como é que nós vamos perceber que estamos iludidos, né? Alguma coisa tem que acontecer, um movimento para despertar, né? Então, ensinar sobre o erro e a ilusão é exatamente colocar sempre presente que nós podemos estar errando e nos iludindo quando nós achamos que estamos com o máximo de certeza, né? E aí, o que você tem que perceber, né? Que o conhecimento, ele se dá por... Esse conhecimento, mesmo conhecimento científico, ou qualquer tipo de conhecimento, filosófico, artístico, ele se dá dentro de várias dimensões em que nós não aprendemos a realidade nua e crua, né? Então, quando a gente percebe a realidade, primeiro, a percepção. Eu estou percebendo aqui a realidade a partir dos meus sentidos. Mas o que eu percebo da realidade não é a realidade como ela está, é como os meus sentidos são afetados por essa realidade, como é que eles, né, codificam isso, e como é que isso é reconstruído mentalmente. Então, o que eu tenho da realidade já é uma interpretação, né, poderíamos dizer, nervosa, cerebral, mental, do mundo. E uma vez que eu tenho essas informações já traduzidas, né, o Morin, ele chama muita atenção a isso, né? Eu traduzo isso, né, essa percepção, em forma intelectual, de ideias, que se dão por palavras. Então, as palavras, elas já são convenções que já estão afastadas dessa realidade, já são criações que condicionam essa realidade. E essas palavras que formam juízos ainda são interpretados. Então, veja, você tem uma percepção, você tem uma construção linguística, e você tem uma interpretação. E aí, a gente, muitas vezes, não se coloca o problema do erro, a possibilidade do erro e de estar se iludindo, né? Some-se a isso um dado que eu acho super interessante, que o Morin cita nessa parte, que é sobre o nosso sistema neuronal que nos coloca em comunicação com o mundo exterior a nós, né? Então, as vias que nos colocam as vias neurais, né, que nos colocam em interação com o mundo externo, segundo Morin, representa apenas 2% de toda a nossa atividade mental. Então, veja só toda a nossa atividade mental, tudo que nós pensamos, sentimos, desejamos, vivemos, entendemos, compreendemos, tudo isso, né, que é formado na nossa mente, produzido pela nossa mente, ela só tem como lastro da realidade apenas 2%. Então, 98% do que nós somos, mesmo quando nós estamos
estudando matemática, que é uma ciência exata, ou qualquer outra teoria, ou qualquer teoria, enfim, estamos produzindo artisticamente qualquer coisa, 98% é imaginação, é desejo, é pulsão, né? É devaneio, são medos, é incertezas, né? E apenas 2% é o mundo externo a nós. Então, isso, só por isso a gente já deveria colocar um pontozão de interrogação bem grande em tudo que a gente faz. Né? Então, isso deveria ser ensinado. Isso é um saber transversal. Independe se é filosofia, arte, antropologia, química, biologia. Né? Porque quem está fazendo química, biologia, arte é uma pessoa que tem essa condição humana. Né? Inclusive, ensinar a condição humana é um desses saberes necessários para a educação do futuro, segundo o Edgar Morin. Então, se é 98%, né, da nossa atividade mental, isso que nós estamos vivendo agora é 98% imaginação. Né? Aqui a gente acha que tem toda a certeza do mundo, mas aqui é mais uma relação imaginativa, afetiva, do que propriamente o que a gente chama de uma realidade objetiva, né? Como se fossem as coisas em si mesma, fora da nossa mente. Né? A gente está vendo o mundo, mas já está interpretando por 1000 experiências que às vezes estão inconscientes, estão entranhadas dentro da gente. E aí, ele chama a atenção da questão da self-deception, que é exatamente essa característica que todos nós seres humanos temos de mentir para nós mesmos. Né? A gente está todo tempo mentindo para nós mesmos. A gente está sempre se auto-justificando, né, sobretudo os nossos erros. A gente está sempre projetando os medos, as incertezas, as nossas limitações para os outros, porque é difícil olhar para a gente mesmo, né? Porque, enfim. Sem contar a questão do egocentrismo e tudo isso. E a questão da memória, né? A nossa memória, se não passa, como o Morin fala, por um processo de rememorização, que seria, eu entendo como um processo analítico, que você deixa vir essas narrativas, essas coisas que estão aí inconsciente e começa a lidar com elas e tentar entender por que elas vêm, enfim, a sua memória acaba te iludindo, te levando ao erro, porque você começa, a memória ela já seleciona aquilo, né, que você é capaz de suportar, ou do jeito que você prefere ver o mundo, né. É melhor a gente se sente melhor como herói do que como vilão. A memória dá uma ajuda pra gente, esquecer um pouco alguns aspectos que nos fazem vilões, enfim. Bom, então, o erro e a ilusão, que foi exatamente uma das atividades que foi feita, né, ela tem essa importância de ser um conhecimento transversal que nos deixam de prontidão quanto aos vários problemas, né, questões que impedem que o conhecimento possa progredir, digamos assim. Sobre os princípios do conhecimento pertinente, eu acho interessante porque, no meu ponto de vista, esses princípios, que é o contexto global, o multidimensional e o complexo, eles resumem, no meu ponto de vista, a teoria da complexidade do Morin. Então, por que a teoria da complexidade, né? O complexo aqui, o 3, no meu ponto de vista, meu Deus, aqui eu enumerei 4. O complexo aqui, que está denominado como 3, né, que está enumerado como 3, do meu ponto de vista, ele sintetiza os outros 3, o contextual, o global e o multidimensional. Então, todo conhecimento pertinente, né, portanto, toda forma coerente de ver a realidade, que não simplifica a realidade, ela tem que levar em consideração esses aspectos. Eu não posso conhecer uma coisa de forma pertinente se eu retiro o seu contexto. O exemplo que o Morin dá sobre eu te amo, né, sobre o amor. Né, se isso está na Bíblia, ele tem um sentido. Dependendo do livro da Bíblia, vai ter um sentido diferente. Se isso está num romance erótico, tem outro sentido. Se isso é dito pela mãe para o filho, tem um sentido. Se isso é dito
do namorado para a namorada, do esposo para a esposa, tem outro sentido. Então, o que a gente pode falar aqui da palavra, no seu texto, que já é um contexto, pode ser dito de qualquer outra coisa, né? Então, como é que eu posso ter um conhecimento pertinente separando as coisas do seu contexto, né? E a dimensão global é exatamente essa concepção que não é só o contexto, mas que as coisas que estão no contexto, elas formam um todo. E o todo não é só a junção das partes, porque nas partes já está o todo. Quando se fala que a sociedade é o todo, não está se dizendo apenas que ela é a soma dos indivíduos. Está se dizendo que o indivíduo só se entende a partir do todo que é a sociedade, porque ele já traz, a sociedade não existe fora de cada indivíduo que é uma parte desse todo, né? E um outro exemplo muito claro dessa dimensão da globalidade como conhecimento pertinente é nós, enquanto seres humanos, né, somos formados por células, né? E cada célula tem as informações genéticas de toda a nossa herança hereditária. Então, na parte que é a célula está o todo. E além disso, né, e aqui seria um outro saber que a gente não está falando, que é a questão da nossa identidade planetária e cósmica, que o Mohan sempre fala, né? Se nós pararmos para pensar, né, as células, elas são composições moleculares. E as moléculas são partículas químicas que existem em nós, que formam as células, né? Formam enquanto indivíduos vivos, e que estão em todo o universo. Né? Os mesmos elementos básicos que existem dentro de mim existem no universo como todo, desde o início do mundo, né? Quando diz que nós somos filhos das estrelas, tem um lado romântico, mas também tem um lado científico também, né? Células são formadas de moléculas são elementos, e esses elementos são encontrados em todo o universo. Nós, de certa forma, somos filhos de poeira cósmica, né? E a questão do multidimensional é que nenhuma realidade pode ser vista a partir de uma dimensão. Se eu olho só por uma dimensão, ou seja, eu estou analisando alguma realidade, eu vejo só pela dimensão psicológica, só pela dimensão biológica, só pela dimensão social, só pela dimensão antropológica, só pela dimensão filosófica, só pela dimensão artística, eu estou perdendo tudo. Eu tenho um conhecimento parcial, mutilado, fragmentado, não é pertinente. E o complexo, como eu falei, ele é uma síntese de tudo isso, né? Complexo é aquilo que é tecido junto. Significa que toda a realidade, ela está interligada, interretroativamente ligada. Ao mesmo tempo que elas estão juntas, elas se implicam, né? E interretroagem, de maneira que uma coisa implica e compõe e constitui as outras. Nesse sentido, o complexo, no meu ponto de vista, ele sintetiza o contextual, o global e o multidimensional. E é por isso que essa teoria do Mohan é chamada de teoria da complexidade, né? E os 7 saberes são exatamente isso, né? É ver o ser humano como uma identidade terrena, ver a condição humana como multidimensional, como complexa, entender que por onde eu comece olhando para a realidade, eu sempre tenho o todo aí, porque se eu começo falando do indivíduo, eu quero falar do indivíduo, né? Sou sociólogo. Mas o indivíduo é também um ser biológico, formado de células. Células têm... é um composto químico. Esse composto químico se encontra, esses elementos espalhados no universo inteiro, desde quando o mundo surgiu, né? Está espalhado. Então, eu tenho uma identidade que é cósmica, e eu tenho uma identidade que é planetária também, porque eu faço parte desse minúscula partícula nesse universo, que está perdida aí, que se formou em algum momento, e que eu sou formado pelos mesmos elementos, enfim. E a questão da ética passa pela essa compreensão dessa identidade planetária, cósmica, passa pela necessidade de democracia, porque existe essa tríade indivíduo, sociedade, espécie, que não pode ser pensada separadamente. Então, esses saberes são saberes necessários para a educação. E
tenho 1000 críticas para fazer, tanto essa questão das competências, né, do Edgar Morin, como para essa questão dessa teoria da complexidade do Morin, mas nesse ponto, né, de vista de olhar as coisas como complexo, eu concordo e vejo como necessário e urgente para ser trabalhado na educação, nas escolas, para mudar, né? Eu vi recentemente uma entrevista do Edgar Morin, ele está vivo ainda, é muito fácil encontrar, está toda hora sendo entrevistado, e ele falava exatamente isso, que ele não acreditava numa reforma da educação que fosse de cima para baixo rapidamente, mas que começassem com experiências em escolas, em alguns sistemas. Então, aí entra o desafio, né, para que nós possamos renovar o contexto educacional, né, no qual nós estamos inseridos. Bom, é isso por enquanto, e eu vou, então, aqui interromper esse vídeo, porque acredito que eu já falei o que tinha que falar sobre esse assunto, e que eu vou ficar